Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estamos no nosso terceiro dia de exposição do Evangelho, escreveu Lucas, e hoje meditaremos no capítulo 9, 10, 11 e 12. No capítulo 1, do versículo 1 ao 7, nós vemos aqui Jesus comissionando, enviando os seus 12 apóstolos, e ele transfere a sua autoridade a eles para que eles curassem, para que eles expulsassem demônios, para que eles pregassem o reino e curassem os enfermos. Jesus também dá instruções do que eles podiam levar ou não, como eles chegariam nas casas, como eles abordariam e como eles agiriam se não fossem bem recebidos, e os envia. Do 7 ao 9, nós vemos aqui a discussão de Herodes com os homens de quem era Jesus. E eles falavam, uns pensam que é João Batista, outro que ressuscitou, ou Elias que ressuscitou. E Herodes fala, eu sei que João Batista eu decapitei, mas quem é esse aí? Havia uma grande curiosidade de saber quem era aquele que fazia milagres como fazia, e as pessoas estavam ali sedentas, sempre rodeando uma grande multidão. Agora do 10 ao 17, nós vemos que eles voltam da missão, muito empolgado, falando para o Senhor Jesus ali qual foi o resultado, o êxito daquela missão, contando todos os detalhes, e Jesus se retira com eles ali para Betsaida, e a multidão, sabendo que eles para onde eles teriam ido, foram atrás de Jesus. Jesus ali os acolheu e pregou sobre o reino, curou enfermos, e agora nós vamos ver um milagre. Esse milagre aqui, ele aparece nos 4 evangelhos, são raros as passagens aqui que aparecem nos 4 evangelhos, que seria a primeira da multiplicação dos pães. E Jesus, com aquela grande multidão, os discípulos procuram Jesus e fala, o que vamos fazer com essa multidão? Libera eles para que eles voltem para as aldeias, cidade, porque nós estamos no deserto e nem se tivesse dinheiro seria possível comprar alguma coisa. E Jesus indaga os discípulos falando, por que vocês não resolvam esse problema? Por que vocês não deem a ele de comer? E eles falam, mas nós temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. E havia ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus instrui eles novamente, olha, você vai organizar a multidão de 50 em 50, vão pedir que eles sentem e traga para mim aqui esses 5 pães e esses 2 peixes. E Jesus, pegando aqueles pães e aqueles peixes, ele levantou ao céu, orou, deu graças a Deus e partiu ali, foi partindo os pães e os peixes e pedindo que os discípulos entregassem aquela grande multidão. E ali acontece esse milagre da multiplicação. Todos comeram até se fartarem e ainda sobraram 12 cestos cheios daquilo que o povo não deu conta de comer. Do versículo 18 ao 22, nós vemos aqui a confissão de Pedro. Jesus pergunta para os seus discípulos assim, o que as pessoas por aí dizem que eu sou? Eles respondem dizendo, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é um profeta do passado que retornou. E Jesus muda agora, direciona melhor a pergunta, e vocês, o que dizem que sou? E Pedro ali naquele momento se levanta e fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após essa confissão de Pedro, Jesus adverte os discípulos para que não contasse isso a ninguém, porque havia primeiro a necessidade de cumprir a morte, a rejeição, a morte e a ressurreição após o terceiro dia, para que eles pudessem agora dizer isso abertamente às pessoas. Jesus, em sua trajetória, estava chegando a um ponto onde seria um divisor de águas, que ele começaria a caminhar pela cruz. Então ele está trazendo ensinamento aos discípulos, porque eles teriam que ter assim uma entrega total após a assunção de Jesus para dar continuidade ao Evangelho. Então ele traz aqui, nesses versículos que vai do 23 ao 27, a importância de negar a si mesmo, a importância de não amar mais a sua vida do que o reino. Aquele que quiser salvar a sua vida perderia, porque isso faria diferença para quem realmente quiser ser discípulo do Senhor. Que esse retorno eles receberiam na eternidade pela devida entrega que eles teriam pelo reino, pelo evangelho, por aquele evangelho da cruz que eles estavam prestes a presenciar, que Jesus passaria pelo aquele sacrifício, morte e ressurreição. Por isso a necessidade de deixar claro para eles a necessidade de uma entrega a esse evangelho, a esse reino.
Agora, do versículo 28 ao 35, nós vemos o acontecimento que é o divisor de águas. Então, Jesus vinha em seu ministério, ele vinha fazendo as curas, trazendo cura, libertação, ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão, e vem transcorrendo o seu ministério. A partir desse acontecimento aqui, da transfiguração, Jesus já começa a ir a rumo a Jerusalém para que acontecesse ali o que estava dito pelos profetas, até que ele chegasse à cruz. Então, narra nesse texto que ele subiu ao monte onde aconteceu a transfiguração, ele levou com ele Pedro, Tiago e João, e ali houve a transfiguração onde apareceu Moisés e Elias. Pedro, quando ele viu ali aquela roupa que estava reluzente, os seus cabelos, ele reconheceu que ali estava tendo um acontecimento milagroso. E Pedro, não discernindo muito bem a situação, ele já queria montar 3 tendas ali, um para Jesus, um para Moisés, um para Elias, e ele estava empolgado com aquilo que estava acontecendo. E a partir desse encontro, dessa conversa que Jesus teve com Moisés e Elias, nós vemos no 34, 35 que uma nuvem ali os encobriu, e aqui foi o segundo endosso celestial sobre quem era Jesus, quando se ouve a voz ali do meio da nuvem que diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus estava testificando que Jesus era o profeta, o Messias enviado por Jesus para cumprir todas as palavras ditas pelos profetas, e ali Pedro, Tiago e João ouviram. Jesus os instrui também que não contasse a ninguém sobre aqueles acontecimentos, que chegaria o momento oportuno para que eles viessem a contar. Enquanto eles estavam nesse momento precioso, lá embaixo do Monte da Transfiguração, na parte plana, os outros discípulos ficaram e estavam ali agora tentando orar para que o jovem que era possesso de demônios e sofria muito fosse liberto, porém não o puderam fazer. E quando Jesus desceu, o pai desse garoto procurou Jesus e falou da situação. Jesus se irou ali pela falta de fé. Isso mostrava que ainda os discípulos não estavam preparados, precisavam ainda de muito preparo até a partida de Jesus. Jesus estendeu a mão, libertou aquele jovem daqueles demônios que o oprimia, e ele ficou ali perfeitamente livre e curado de todo aquele mal. Nos versículos 44 e 45, nós vemos agora Jesus como desceu do Monte das Transfigurações, e ali foi um divisor de água. Jesus novamente ele fala sobre ser traído, ser entregue na mão dos homens, fala sobre o que ele viria passar, mas os discípulos não conseguiam entender o que ele estava falando, e por ironia, nós vemos no 46 ao 48, eles começam a perguntar para Jesus quem seria o maior. Jesus tentando ensiná-los o que ele padeceria e eles querendo saber quem seria o maior. Então Jesus ali traz um exemplo e para que eles entendessem que o menor, aquele que fosse menor, esse sim seria o maior. E o que faz com que um homem seja grande é o quanto ele tem de humildade para reconhecer os seus pecados, servir ao Senhor, servir ao próximo. Esse se faz maior no reino de Deus. Do versículo 51 ao 56, nós vemos que Jesus agora vai caminhar rumo a Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele passava por Samaria. E nós vemos, eu não sei se você percebeu, que havia ali uma briga, havia uma disputa entre samaritanos e judeus. Por quê? Samaritanos eram as pessoas que viviam ali em Samaria. Quando o reino foi dividido lá atrás, que o reino do norte foi invadido, eles trouxeram os gentios para morarem ali e houve uma miscigenação, uma mistura do povo de Israel com aquele povo gentil. Então houve essa ruptura entre os judeus e agora os samaritanos. E Jesus mandou que os seus discípulos fossem à frente em Samaria para que pudesse fazer os preparativos. Ele teria que passar por Samaria, não sei quanto tempo ele ficaria, se dormiria uma noite para depois ir para Jerusalém, mas ele precisava fazer esses preparativos. E eles não foram bem recebidos pelos samaritanos porque eram judeus
e eles sabiam que eles estavam caminhando ali para Jerusalém. Devido a essa separação que houve, os samaritanos no Reino do Norte ali, eles acabavam tendo os seus próprios rituais, desde que dividiu o Reino Norte e o Reino Sul. Com medo deles se juntarem em Jerusalém para as festas, foram criados uma mudança nas leis de Moisés. Então eles serviam a Deus, mas serviam a um monte de outros deuses, não iam para Jerusalém. Então eles passaram a ter a sua própria forma de prestar culto a diversos deuses e também ao Deus de Israel. Então quando eles viram que eles estavam passando para ir para Jerusalém, e não foi bem recebido, foram expulsos ali por aquele homem. E aí é onde o discípulo fala: Jesus, vamos pedir que desça fogo do céu, assim como fez Elias, e arrebente com tudo. E Jesus fala: vocês não sabem de que espírito sois vós. O Filho do Homem não veio para destruir a vida, ele veio para salvar a vida das pessoas. E com essa recusa, Jesus foi para outro povoado antes que chegasse em Jerusalém. Agora, do versículo 57 ao 62, onde nós finalizamos o capítulo 9, nós vemos aqui 3 pessoas que queriam ser discípulos de Jesus, estavam até sendo chamados por Jesus. Mas quando Jesus o chama e explica ali o preço de seguir a Jesus, o preço da caminhada, nós vemos que houve recusa dos 3. O primeiro, Jesus falou para ele que não tinha nem aonde reclinar a cabeça. O outro disse a Jesus que primeiro precisava sepultar o seu pai. O outro disse para Jesus que ele precisaria ali despedir de sua família. E o que Jesus estava demonstrando? Que não daria para ele ser discípulos, porque para ser discípulos de Jesus, para seguirmos a Jesus, para vivermos a vida que agrada ao Senhor, é necessário que esta vida seja prioridade das nossas vidas. Eles queriam muito estar com Jesus, mas quando eles perceberam que havia outras prioridades, eles apresentaram as prioridades a Jesus, e isso inviabilizou que eles pudessem ser discípulos de Jesus. No capítulo 10, agora do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos mais uma comissão feita por Jesus. Primeiro ele tinha mandado seus apóstolos, agora ele envia discípulos, que você precisa entender que Jesus não tinha só os 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos. Ele tinha uma multidão que o seguia, ele tinha os seus 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos, mas havia uma grande multidão que havia muitos dias que estavam com Jesus aprendendo, que eram discípulos de verdade de Jesus. E agora Jesus comissiona 72, é exclusivo em Lucas também, nós não vemos esse texto nos outros 3 evangelhos, e ele dá as instruções, diz para eles que eles precisavam ter mais trabalhadores, porque era muito trabalho que haveriam para frente, para que eles rogassem que viesse mais trabalhadores, que estava soltando eles como cordeiro entre lobos, e que eles precisariam ter fé, porque eles precisariam do sustento, aonde eles dormiriam, o que eles comeriam, precisaria ter fé para onde eles chegassem, propagasse o evangelho, as pessoas de bom coração ali, com as boas novas que estavam recebendo, também supriria as necessidades deles. Jesus também fala que aonde não fossem bem recebidos, aonde as pessoas não recebessem bem, era que eles sacudissem a poeira dos pés para que nem a poeira fosse levada daquela cidade, e que eles deveriam ir para um outro lugar onde haveriam pessoas sedentas para ouvir as palavras do reino. Do versículo 13 ao 16, nós vemos aqui Jesus falar de 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E Jesus fala um tanto quanto severa essa palavra de Jesus sobre essa cidade. Porque Jesus estava falando nos versículos anteriores deles pregarem o evangelho, deles serem bem recebidos ou não. Aí Jesus fala daqueles que não recebessem eles de bom grado a mensagem que ele estava levando, eles sacudiriam a poeira. E aí Jesus entra nessa cidade porque justamente estava falando da situação dessas cidades, onde receberam a visitação de Jesus, Betsaida e Cafarnaum. Jesus estava muito ali e mesmo assim havia uma rejeição pelo evangelho. E Jesus a compara com Tiro, com Sidom, com Sodoma e Gomorra, que foram cidades assim que cometeram pecados terríveis no passado. Jesus fala que haverá menos rigor para aquela cidade do que para essa, porque se aquelas cidades já tivessem visto, presenciado os milagres que essas 3 agora viram, há muito eles já teriam se arrependido. Isso vale também não só para a cidade, vale para pessoas. As pessoas que rejeitam quando o evangelho é ofertado a elas, quando nós pregamos,
quando ela ouve uma palavra e rejeita, porque tem pessoas que não ligam, mas tem pessoas que verdadeiramente rejeitam, tem pessoas que não prestam atenção, no momento aquilo não faz sentido, mas tem pessoas que prestam atenção, sabem o que está sendo pregado, mas há uma rejeição, há uma decisão em rejeitar o evangelho que está ouvindo. Então é muito sério isso, porque o evangelho é aquilo de mais precioso e maravilhoso que nós podemos encontrar enquanto vivemos nessa terra, para que possamos ser salvos, para que possamos ter uma eternidade com o Senhor. E a rejeita desse evangelho é muito perigoso, seja para uma cidade, seja para uma nação, seja por uma pessoa. Nos versículos 17 ao 20, nós vemos agora o retorno desses 72 discípulos, falando com muita alegria do sucesso daquela missão que eles foram cumprir. Eles estavam empolgados porque os demônios se submetiam a eles, pessoas eram curadas e eles estavam muito empolgados. E aí Jesus fala para eles que a maior alegria, a maior empolgação, que deveria trazer maior satisfação a eles, não era os demônios submetendo a eles, ou as pessoas sendo curadas através da autoridade de Jesus na vida dos discípulos, mas sim porque o nome deles estava escrito no céu, porque eles aceitaram, receberam a oferta do evangelho e eles estavam com a sua vida marcada para estar na eternidade com Jesus, que isso era muito mais precioso do que expulsar demônios ou curar doentes. Nos versículos 23 e 24, Jesus revela a eles o quanto era importante. Aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam ouvindo era tão precioso. Eles eram afortunados por estarem vivendo naquele tempo que os reis e os profetas do passado almejaram, desejaram tremendamente ver e ouvir e viver o tempo que eles estavam vivendo e não enxergaram, não viveram nesse tempo, não estavam nesse tempo, que eles eram afortunados por viver um tempo tão precioso. Versos 25 ao 37, nós vemos também uma palavra que somente Lucas trouxe, que é sobre o bom samaritano. Primeiro chega ali um perito da lei e querendo ali fazer uma pergunta capciosa para ver se pegava Jesus, ele perguntou. Jesus ali começou a responder fazendo uma outra pergunta, até Jesus chegar na pergunta: quem é o seu próximo? Aquele homem, querendo se safar, pensava: meu próximo é filho, pai, mãe, irmão, esposa. E para ilustrar quem é o seu próximo, Jesus conta a ele a história que conhecemos como a história do bom samaritano, onde um homem ali foi assaltado e ele foi espancado e ficou ali quase morto, de tão agressivo que foi ali aqueles ladrões com ele. E passou um sacerdote, passou um levita e nada fizeram por eles. De repente, os compromissos ali com o templo, os compromissos com a religião, não deu a eles tempo para que eles pudessem socorrer, promover ali alguma coisa para ajudar aquele homem que estava muito ferido. E veio um samaritano. Lembrando a vocês que Lucas está escrevendo para apresentar o evangelho de Cristo ao mundo, aos gentios. Então, Lucas está mostrando aqui que um samaritano, aqueles que os judeus não tinham uma boa amizade, também não tinham uma boa amizade os samaritanos com os judeus, que eles eram gentios para os judeus. Então, Lucas está mostrando para os leitores, inclusive para nós, que a salvação, o evangelho era universal e Jesus estava preocupado com aqueles que não eram judeus, estavam preocupados em trazê-los para o reino. Então ele traz essa parábola do bom samaritano que passou, curou, colocou ali azeite sobre as feridas, levou para uma hospedaria, cuidou, pagou para que ele ficasse hospedado e quando ele voltasse, se tivesse ficado mais, ele pagaria a diferença. E Jesus aproveita para indagar esse perito da lei. Quem ali foi o bondoso? Quem ali foi o próximo? Aí ele não falou samaritano, mas falou aquele que agiu com bondade, né? Jesus falou, então vá e faça o mesmo. E para finalizar o capítulo 10, do versículo 38 ao 42, também é uma outra história exclusiva contada apenas pelo Evangelho de Lucas, que é quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. Era mais uma vez Lucas mostrando para os seus leitores que Jesus se preocupava com as mulheres, que era bem diferente do que nós vivemos hoje, e havia uma preocupação, cuidar de Jesus também com as mulheres,
principalmente com aquelas mulheres que estavam desprezadas. E quando ele chega ali na casa de Marta e Maria, nós vemos que Maria foi, sentou-se aos pés de Jesus e começou ali a ouvir o que ele tinha a ensinar. Ela estava adorando a Jesus. Porém, Marta, havia muito trabalho, muito serviço na casa dela e ela estava correndo com esse trabalho. E ela foi questionar Jesus, porque ela estava fazendo sozinha, enquanto Maria estava ali sem ajudá-la. E esse é um equilíbrio que nós temos que buscar, porque a adoração ela precisa ser sempre e em todo tempo. E o trabalho, ele tem que ser quando necessário e com prazer. E nós precisamos buscar o ideal, porque precisamos trabalhar e necessitamos adorar. E nós precisamos buscar esse equilíbrio. E nesse texto trazido por Lucas, é para nos ensinar que precisamos escolher a melhor parte. Nós trabalhamos, fazemos aquilo que é necessário e com prazer, porém nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de devoção ao nosso Senhor. Agora no capítulo 11, do versículo 1 ao 4, nós vemos Jesus, ele estava orando, e lembrando que Lucas foi um dos que mais enfatizou esses momentos de oração de Jesus. Esse aqui ainda nós vemos em Mateus, esse texto, mas nós vemos outras partes que ele ora que só está em Lucas. Então ele teve assim um cuidado de enfatizar os momentos de oração de Jesus. Jesus estava orando e os discípulos, após Jesus terminar o seu período de oração, os discípulos foram lá e perguntar: Jesus nos ensina, a gente precisa aprender a orar. Como devemos orar? Como que nós podemos fazer? E Jesus dá uma aula para eles sobre uma oração tão conhecida que é o Pai Nosso. Ela não é necessariamente uma oração que precisa ser repetida. E quando nós fazemos, é uma bênção. Mas a oração do Pai Nosso, ela traz parâmetros que precisa ter na nossa oração quando falamos com o nosso Deus. Lembrando que a oração, ela depende muito de como nós nos relacionamos com o Senhor, qual a intimidade que temos. Assim, quando nós conversamos com uma pessoa, quando você conversa com uma pessoa que você acabou de conhecer, a conversa é superficial e vai passando o tempo e vai aumentando ali a confiança e vai aumentando o desejo de confiar algumas coisas a outra pessoa, porque foi desenvolvendo um relacionamento. E com a oração, ela segue uma mesma tendência. Quanto mais você conversa com o Senhor, que você se relaciona com Ele, isso cria uma intimidade. E essa intimidade gera você ter mais necessidade de falar com Ele, porque isso é a nossa ligação com o Senhor, é quando oramos. E Jesus ensina isso aos seus discípulos através do modelo do Pai Nosso. E a aula de Jesus não parou por aí. Agora Jesus entra do versículo 9 ao 13, trazendo um outro aspecto da oração. Ele traz um exemplo, ele conta uma história, uma parábola. Antigamente era comum as pessoas ser hospitaleiro, então ela recebia visita, ela tinha que ser um bom anfitrião. E chega uma visita na casa de determinada pessoa, e ela não tendo ali pão, alguma coisa, não era uma visita programada, ela foi no seu amigo bater na porta para que ele pudesse, de repente, emprestar farinha, pão para ele, para que ele pudesse ser um bom anfitrião para a sua visita. E Jesus fala que quando ele batesse na porta, por ser tarde da noite, o seu amigo dormindo com os seus filhos, diria para ele: eu não vou levantar para te dar pão, porque hoje nós temos uma estrutura de casa. Antigamente a estrutura é diferente, todos dormiam no mesmo cômodo. Então, assim, era uma importunação mesmo ter que levantar. Mas Jesus fala que se ele fosse persistente, se ele importunasse o seu amigo, pela insistência e a importunação, ele levantaria e daria tudo o que o seu amigo precisasse. E Jesus estava comparando isso à oração, porque se nós vamos até o Senhor através da oração e tudo que você pedisse na primeira vez, da primeira forma, fosse lhe concedido, isso não seria oração, seria semelhante àquela lâmpada de Aladim. Então, o que Jesus estava ensinando? Que você precisa ter relacionamento com o Senhor, que você precisa persistir, que você precisa orar, buscar ao Senhor, e nessa busca nós
chegamos e conhecemos muitas vezes a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes o nosso pedido estaria na contramão dessa vontade. Então Jesus estava ensinando a necessidade, a importância de um relacionamento através da oração e de uma insistência. E no versículo 9, eu vou até ler com vocês, ele fala assim: por isso vos digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isso não quer dizer que tudo que nós pedimos vamos receber, mas Jesus estava ensinando que, como nós não temos esse controle do que receberemos ou não, que o nosso papel era bater para que a porta fosse aberta para nós. E Jesus termina esse texto no 11, 12 e 13, dizendo que se nós que somos homens maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Espírito Santo que vive em nós nos dará boas dádivas quando nós pedimos em oração. Do versículo 14 ao 23, nós vemos agora que eles fazem acusações contra Jesus. Jesus havia expulsado o demônio que deixava esse homem mudo e ele ficou curado e passou a falar. E as acusações contra Jesus vieram dizendo que ele expulsava por Beelzebu, que era os príncipes dos demônios. Jesus fala para eles que reino dividido não subsiste e eles queriam mais provas. E aqueles milagres, Jesus estava dizendo para eles que aqueles milagres era a prova, a explicação, a materialização que havia chegado à promessa tanto prometida pelos profetas. Do versículo 24 ao 28, Jesus fala o perigo da pessoa ser liberta e não preencher a casa, não buscar ao Senhor. O estado posterior será muito pior do que o primeiro estado. E no versículo 28 ele fala que bem-aventurado não são aqueles que ouvem, mas aqueles que ouvem e praticam a vontade do Senhor. Do versículo 29 ao 32, Jesus fala sobre o profeta Jonas. Ele faz um comparativo àquilo que Jonas viveu, que desceu e ficou ali na barriga do peixe, e ele estava fazendo uma alusão à sua morte e à sua ressurreição depois ali no terceiro dia. Agora do versículo 34 ao 36, Jesus fala sobre a candeia e ele afirma que os olhos são a candeia do corpo. Então aquilo que nós vemos é muito sério, aquilo que eu e você vemos, porque isso é o que alimenta quem nós somos por dentro. Então que possamos tomar cuidado, sabemos que os nossos olhos precisam ser também convertidos ao Senhor. Do versículo 37 ao versículo 39, Jesus ali ele começa a confrontar os fariseus, porque foi comer com eles e eles queriam dizer que Jesus ali não fez a lavagem cerimonial que estava em Levíticos. E Jesus começa a confrontar eles como hipócritas, porque ele se preocupava somente com a aparência, como exterior, estava com o seu interior cheio de ganância e de maldade. Isso era muito terrível para eles que eram mestres da lei. E Jesus continua do verso 40 até o 51, confrontando eles, volta a falar sobre o interno e externo. No versículo 40 diz assim: o que fez o externo não foi também o que fez o interno, porque ele se preocupava muito com a aparência, porque a aparência era aquilo que era vista. E para um hipócrita é coisa terrível, é a exposição de quem ele é. Então Jesus confronta com vários ais, e eles falam para Jesus que eles estão se ofendendo com isso, e Jesus não mede nenhuma palavra para poder ali dizer verdades àqueles homens. Finalizamos aqui o capítulo 11, Jesus falando com eles assim que eles cometiam um grande erro. Detendo o conhecimento e impondo ali tradições, eles estavam impedidos de entrar para o reino e impediam outros também por conta da falta do conhecimento ou do conhecimento distorcido. No capítulo 12, nós vemos agora do 1 ao 3, Jesus falar sobre o fermento. O fermento ele faz um contraste com a corrupção, com a hipocrisia. Então Jesus estava ali confrontando eles, usando um elemento bem conhecido por eles, que era o fermento. Jesus fala sobre que nada ficaria escondido, encoberto, ele usa o termo telhado, aquilo que fosse cochichado dentro das casas seria conhecido pelos outros, ouvidos, falado de cima dos telhados, dizendo que não adiantava as pessoas se esconderem, fazer as suas coisas no oculto, porque tudo seria trazido à luz. Agora dos versos 4 ao 7, Jesus começa a falar sobre não tema esse, não tema aquilo. Então Jesus cita 5 medos, 5 temores aqui que as pessoas deveriam
atentar-se àquilo que Jesus estava ensinando. E Jesus também coloca que ele conhece tudo, até o cabelo da sua cabeça ele conhece a quantidade. Então não há nada que o Senhor não conheça. Com base nisso, viver em hipocrisia, como estava no versículo 1 ao 3, falando sobre corrupção e hipocrisia, falando sobre esconder alguma coisa, isso era em vão, porque o Senhor a tudo e a todos conhece. Dos versos 8 ao 12, agora Jesus fala que aquele que confessar a Jesus diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aquele que fizer ao contrário, que o negar, também será negado. Quando Jesus traz esse aspecto aqui, ele traz sobre a responsabilidade que temos que ter com o Evangelho e com a pessoa do nosso Senhor Jesus Salvador. Porque nós não podemos ter uma vida negligenciada da realidade e da tamanha grandeza que é o nosso Deus. E ele traz um outro aspecto aqui muito importante, que os pecados serão perdoados, mas a blasfêmia não será perdoada. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós negamos aquele que nos convence do pecado, do erro e da justiça, quando nós rejeitamos ao Senhor, quando não há mais forma de arrependimento, porque nós rejeitamos nos arrepender. Então você chega num beco sem saída, onde não há forma de você se redimir daquilo, porque você decidiu rejeitar aquele que te salvou e o Espírito Santo que veio para ser o seu consolador e te ligar a essa graça de Jesus Cristo. Dos versículos 13 ao 22, Jesus conta que saiu da multidão ali um homem pedindo para que Jesus intervinha numa briga, num litígio familiar a respeito de uma herança. Jesus fala para ele: eu não sou quem me constituiu juiz entre vocês. E baseado nisso, Jesus agora traz ensinamentos sobre a ganância. Jesus explica para eles que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E Jesus vem e conta aquela parábola do rico insensato, aquele homem que a colheita dele foi muito grande, e ele fala todo o tempo sobre a minha colheita, o meu trabalho, eu tenho, eu farei. Então ele é um homem ganancioso, e essa ganância faz com que ele se prepare para tudo, menos para a eternidade. Todo o preparo, toda a correria, todo o desenvolvimento dele era simplesmente para a vida terrena. E Jesus explica que é muito melhor termos a riqueza lá do que uma riqueza aqui na terra. Dos versículos 22 ao 34, nós vemos agora Jesus mostrar para eles o quanto nós somos importantes, o quanto a busca pelo reino de Deus e sua justiça traria-nos numa posição onde o cuidado de Deus estaria sobre nós. Ele dá o exemplo sobre os pássaros, sobre os lírios, e como o homem não deve deixar ser movido por ganância, onde nós não devemos buscar o tempo todo fazer algo para que possamos ter controle da nossa vida através da ganância, através do dinheiro, mas que nós possamos viver uma vida grata a Deus por tudo que Ele fez, e que o reino dele seja prioridade, que a justiça do Senhor seja uma busca, e eu tenho certeza que não nos faltará. Teremos prosperidade. Prosperidade bíblica é não ter falta de nada, é estar feliz com o que tem, mesmo que isso seja pouco, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos versos 35 ao 38, nós vemos o Senhor falar sobre a prontidão do serviço, sobre a candeia, sobre cingir os lombos e estar preparados. Há uma necessidade de termos essa atenção ao reino. Ele falou, tem que estar preparado porque não sabe a hora que virá o noivo. Então a candeia, as roupas, estar alerta, estar vigilante é uma importância muito grande para estar na prontidão para o serviço do Senhor. Dos versos 39 ao 48, Jesus continua falando, mas ele dá uma mudada no aspecto. Ele fala agora sobre a questão de estar vigilante. Ele conta que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viesse, ele estaria preparado e defenderia a sua casa porque ele sabia da hora, mas não sabendo, ele é pego de surpresa. E assim também nós devemos estar preparados, porque não sabemos a hora que o Senhor vem buscar a tua igreja. Devemos ter uma vida constante de estar preparado. Não devemos pensar, olha, vai vir depois, talvez demore, porque pode vir quando nós menos esperamos. Então temos que ter uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de busca, uma vida de conhecimento, de oração, uma vida de devocional, para quando o Senhor vier, nós estaremos preparados para nos encontrarmos com Ele.
Do versículo 49 ao 53, a abordagem agora, Jesus fala sobre o fogo, o julgamento. O fogo aqui representa o julgamento e fala que na segunda vinda de Jesus ele vai separar os fiéis dos infiéis, e ele fala que ele veio para trazer divisão. Haveria divisões dentro da família, 2 contra 3, 3 contra 2, 5 contra 2, e as famílias e as pessoas se dividiriam porque nem todos iriam reconhecer e aceitar a Jesus. Então haveria uma divisão por questão de uns aceita e outros não aceitam. Que no grande dia, na segunda vinda de Jesus, o fogo do julgamento faria essa separação daqueles fiéis dos infiéis. Agora, finalizando o capítulo 12, do 54 ao 59, Jesus aqui faz um contraste que eles conhecem muito bem quando vai chover, quando tem um vento do sul, um vento do norte. Eles conhecem esse aspecto muito bem, mas eles não têm condições de discernir o tempo presente. Aquela visitação de Jesus a eles ali, eles não conseguiam decifrar, entender algo que era até mais simples do que entender sobre se choveria ou não, já que eles eram mestres da lei. Queridos, e assim finalizamos mais um dia da meditação da palavra do Senhor. Quero deixar rapidinho para você aqui a importância de entendermos como o Senhor tudo vê, tudo sabe, e não há nada escondido diante dos seus olhos. Tendo essa informação, isso diz muito de como nós estamos vivendo, se vivemos uma vida de hipocrisia ou não, sabendo que Ele sabe tudo que você faz, tudo que você pensa, até as palavras que antes de sair da sua boca o Senhor já as conhece quantos cabelos você tem na cabeça. Aí você avalia como você tem vivido, como hipócrita, orando, escondendo, tentando esconder coisas do Senhor, ou você tem dito para o Senhor exatamente aquilo que Ele sabe ao seu respeito. Que o Senhor os abençoe, dê um dia abençoado para vocês, e amanhã estaremos aqui de volta dando continuidade, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.